boa tarde para você, Globo Esporte no ar. Daqui a pouco, o empate do Vasco na Copa do Brasil e a forte crítica do técnico interino e diretor de futebol Felipe sobre um jogador que não faz mais parte dos planos do clube. Mas bora começar com a vitória do Flamengo e a história do Joshua. 17 anos, o garoto tem estrela. O que dá para fazer nos primeiros 6 minutos em campo como profissional? No caso de Joshua, gol. Joshua era meu camisa 10 no sub-17. Com um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol. Para quem acabou de chegar entre os mais velhos, a recepção foi das mais calorosas. É o nosso xodó. Feliz por ele. É um moleque do bem, é um moleque que trabalha bastante. Esses um mês que eu tô aqui no profissional já de preparação, eles me receberam muito bem, com muito carinho. Até o garoto entrar, o que se viu foi um Flamengo tão dominante quanto impreciso contra o Botafogo da Paraíba. Quando o Michael fez a boa jogada, o chute de Bruno Henrique parou nas mãos de Michael Fracaro. Luiz Araújo também tentou e o goleiro pegou. A linda jogada de Bruno Henrique terminou com gol perdido por Michael. O Micha, realmente, assim, ele na frente do gol, ele tá pecando um pouco, né? E entra um pouco o que eu falei do brilho, né? Os jogadores de frente, eles passam por essas fases mais goleadoras, menos goleadoras. Num time recheado de reservas, Everton Araújo quase abriu o placar. Juninho chegou, mas não acertou a bola. Aos 33 minutos do segundo tempo, Joshua foi a última substituição de um Flamengo que já deixava os mais de 35 mil torcedores no estádio Castelão impacientes. Aos 39, o goleiro Michael Fracaro de novo fez grande defesa, mas aí Joshua apareceu para pegar o rebote. De primeira, Flamengo 1-0. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. Primeiro jogo, primeiro gol e com uma dose extra de emoção. Esse 1º de maio de 2025 parece ter sido dos mais especiais nesses menos de 18 anos de vida de Joshua. É um sentimento inexplicável que eu tô vivendo hoje. Eu creio que minha família tá mais emocionada do que eu. Joshua chegou ao Flamengo com 10 anos, destaque em todas as categorias de base. Eu já tô acostumado a fazer gol, né, desde a base, só que no profissional é muito diferente, o jogo é totalmente diferente. Entre os profissionais, começou logo fazendo gol da vitória num jogo que parecia se encaminhar para um empate frustrante. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Todos eles do ataque tiveram chances e no final só quem fez foi o menino da base, né? Precisou de pouquíssimo tempo para se apresentar à torcida do Flamengo. E, pelo jeito, encantou quem precisa ser encantado. Encaixa muito bem no grupo e eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. Próximo jogo do Flamengo. Teremos um reencontro esperado por todos. Que saudade. Põe na tela pra mim, TT. Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Rapaz do céu. Gabigol versus Pedro. Lei do ex. Saiu ali metade do torcedor amando, metade do torcedor meio triste. O homem não tá bem, tá começando a se recuperar. Ainda bem que ele não tá louro. Quando ele tá louro, esquece. Tomara que ele não fique louro até domingo. Rapaz, pior que ele vai ficar. Tá não tem nenhum... Mas ele vai botar o lourão lá, vai botar o nevoo. Fernandão, e aí? Mexe no coração do torcedor, tem que enfrentar o Gabigol? E aí o outro lado. Será que mexe, toca no coração do Gabigol enfrentar o time que ele mais teve sucesso na vida? É óbvio que deve dar uma sensação diferente no Gabriel, até porque ele Gabriel, temos um novo Carlos Alberto. Exatamente. Não, Gabigol, não tem problema nenhum em falar isso, pô. Eu acho que tudo que ele construiu veio muito das atitudes que ele mesmo teve dentro do campo, tanto pro bem quanto pro mal.
Só que, quando eu falo isso, é porque o Gabriel, como ele não vem em um momento tão interessante, vem sendo preterido pelo treinador, ele pode ver nesse jogo do Flamengo uma oportunidade de se recuperar. De recuperar a confiança do treinador, dos próprios jogadores que depositaram nele, né, uma expectativa muito grande dele ser o Gabriel do Flamengo. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, que o Gabriel do Flamengo, o Gabigol do Flamengo, ele foi exclusivo do Flamengo. Esse jogador não existiu em time nenhum anteriormente. No Santos ele fez gols, foi decisivo, foi artilheiro do Brasileiro, mas jogando em uma função diferente e tendo uma participação diferente, né, dentro da equipe, dentro das características do próprio campeonato. E é legal, cara. Legal ver, vai ser legal de ver. Pedro também. Pena que o Pedro ainda não tá 100%. Ah, mas se é um paro aí pro Gabi de hoje, o Pedro de hoje, eu vou Pedro. Com certeza. Sim, não, certeza. Mano. Pedrinho, bota o mano aí, Pedrinho. Eu quebrei o Pedrinho, né? Porque ele bota a lista ali que eu vou pedir. Aí, já foi. Tá rapidinho, né? Todo animadinho pro show, né? Danado. Fernandão e Flávio Amêndola. Nosso mano a mano de um homem só hoje. Jogo no Mineirão, pela 7ª rodada. Hoje. O critério que você quiser, o problema é teu. Isso aqui é Donos da Bola, precursor no mano a mano. Pelada Pedro. Onde? Pelada onde? Em Resende ou em Padre Miguel lá na favela? Aí onde você quiser. Tá o bom. critério é teu. Para de mureta, você vai me obrigar a ir até aí pegar a mureta. Muito obrigado. Eu não queria falar nada, não. Gabigol! Pra você de casa também, vou ler o nome de vocês aqui. Ou Pedro Fernandite. Gabriel. Pedro. Por que Gabriel? Ele não gosta de chamar de Gabigol, não. Gabigol, gosto, tá bom, gosto, Gabigol. Não gosto, e outra coisa, tem outra lei do ex aí nesse jogo, hein? Qual? E é verdade, Fabrício Bruno. Ih, ele é bom na cabeça. Ih, rapaz. Lá ele. Bom, vou deixar... essa fala dele, né? Ele é bom de cabeça mesmo. É rápido, é o Bolt dos zagueiros. Exatamente. Ó, Adonis Edek, Pedro, André Carvalho... tá de palhaçada. Luan Belo, Pedro, Hernandes Mendes, Pedro, Lázaro Passos, Pedro, Adonis, já falei. Igor Bueno, Pedro, Luiz Rabelo. E o apelido do Juninho que o Rômulo Mendonça falou. Falou? Falou. Rômulo Mendonça, quando ele chama seu gostoso, casa com a minha prima. Ontem ele mandou o Juninho Xereca. Mandou na transmissão, mandou. Ele falou 2 vezes aí. Mandou. E na NBA ele mandou Lebron, ladrão, roubou meu coração. Aí falou, bom demais. Fernandão, não teve um voto no Gabi, não é zoeira. Pode olhar aí. Nenhum voto no Gabi. Eu sou desses, né? Vou contra o status quo. Ok, só tô falando que tá 289-1. Não, e é No engraçado, mano a mano. a Obrigado, pergunta gente. que você fez Desculpa, Fernandão. pro Fernandão antes sobre como o Gabigol deve estar se sentindo, né? Ontem, depois do jogo, que o Cruzeiro venceu o Vila Nova ontem pela Copa do Brasil, 2-0, 2 gols do Caio Jorge, um deles uma bela assistência do Gabriel, inclusive. O Gabigol, ele fala que todo mundo sabe do amor que ele tem pelo Flamengo, que ele espera um grande jogo. Vai comemorar gol? Eu espero que não tenha pênalti. Pô, Porque senão é ele que bate, pô. mas o Rossi já conhece ele. Aqui. Ó, Thiago CS, Ele só João faz gol de Fritz, pênalti? Caio Gomes, Quase sim, né? Luciano Ultimamente. Santos, Paulo Roberto Silva. Quem tá vendo a gente aqui? A gente te ama muito, sabia, cara? Paulo Nunes tá aqui acompanhando a gente! Seu gostoso! Falamos muito dele ontem no Storycast explodindo o Baiano. O Júnior Baiano, eu vi. Cheio de história sua lá, hein? Aliás, eu tenho algumas também que o Carlos Alberto me contou. Encontrei com o Paulinho no aniversário do Carlos Alberto, tomamos um negócio violento lá. Tu tava, né? Eu tava. Tava, aniversário do Carlinhos. Saudade de você, meu louro lindo, gostoso, saradão. Pô, se eu soubesse se a peruca tivesse aqui, eu colocava pra homenageá-lo. Cadê a peruca? Mas Já foi? já desceu. No próximo bloco, então. No próximo bloco não vai ser Lady Gaga, Paulo. Vai ser Paulo Nunes. Lady Nunes. Pronto. Até parece pouco. Beijo pra você, Paulinho. Tamo junto, irmão. Então, por 897-1, chupa, Fernando. Manda um beijo pro Diniz também, Paulinho, que eu sei que vocês são parceiros. Nosso querido Diniz. Eu gosto Que o Fernando confunde toda hora. Quando eu falei com o Diniz, eu sei, Paulo Nunes estava vendo, me contou. Tá vendo aí? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu também vou de Pedro. Então vamos ouvir Felipinho falando sobre o jogo e depois sobre o Joshua. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram
e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida. Quando eles não fazem, eu sei que eles ficam sentidos. E hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente sem palavras, sem condições. Sem condições. Mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Bom, Filipinho falando sobre o jogo, do gramado. Pô, o Michael perdeu um gol de novo, rapaz do céu. E pior que tudo que o Felipe Luiz falou naquela coletiva que ele deu uma desabafada. Aí o Michael perde um gol, aí bota a cruz no Michael. O time não vai fazer gol pra caramba todo jogo. Caraca, tudo aconteceu ontem. Michael perdeu um gol feito e também não acho que é pra crucificar. O time, de novo, foram 24 chutes a gol, que é como na nossa época se falava. Agora tem chutes ao alvo também. Alvo foram 9, mas a gol 24. Aí vai pra fora, desvia, etc. Apenas um gol e um gol de rebote ali meio... E que também é mérito, porque se o moleque não estaria... Então vamos ver Filipinho falando de Joshua. Primeiro, só tenho que glorificar e exaltar o nome do meu Deus por tudo, por ele ter me abençoado e ter me dado essa oportunidade. Agradecer ao Felipe, a todos os meus companheiros de base que eu joguei junto, que me ajudaram a chegar até aqui. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer meu pai, minha mãe, minhas irmãs que estão assistindo de casa. Muito feliz, momento único na minha vida e inexplicável. Só agradecer a Deus. Na verdade já foi o Joshua, porque aqui é dinâmico. A gente falou o Filipinho falando do Joshua, aí a nossa inteligência artificial escutou Joshua, já botou o moleque falando. Agora, Fernandão, vou jogar pra você, porque, de novo, é a história de, 90, 95, 98% dos jogadores de futebol no Brasil, né? De família um pouco mais humilde, é o principal motivo no início. E uma vez a gente fez uma pesquisa, entrevistamos vários jogadores da base, da Sub-20, Sub-17. O seu maior sonho no Brasil, a maioria era dar uma casa para minha família, dar um carro para meu pai. E na Europa era ganhar Champions, ganhar a Copa do Mundo, ser convocado. E isso é sintomático pra caramba. Você vê que o moleque, apesar de jovem, de hoje em dia tá bem complicado isso, fala da família, fala dos primos, dos tios. E a gente vai mostrar daqui a pouco o vídeo também. Isso é muito maneiro, né? Dá até um... Ganha a nossa sexta-feira, né? Não, muito maneiro. Quando eu tava tomando um negocinho ontem, quando eu vi tava. Pô, precisava dar uma tranquilidade. Era tudo sexta, desde quarta. E tava com variedade, tá? Era de um segmento só. Rapaz. Ontem deu aquela mistureba? E o Figueiredo, como é que tá o Figueiredo? Não, tá bem, só fermentado. Só fermentado, nada destilado. Nada destilado, só fermentado. Eu gosto de nós dois. Não, comigo é só fermentado. Pô, assim, fico muito feliz, GV, porque quando esse negócio que você diz aí, as pessoas têm uma percepção muito rasa sobre isso, porque quando você fez essa comparação daqui e de lá, a gente entende e vê mais profundamente, porque é um problema não só esportivo, é social também. E aí vê um moleque desse, que é lá da Baixada Fluminense, que é promessa da base do Flamengo, a gente já viu quantas promessas ficarem só na promessa, e aí, primeiro jogo, faz um gol no time do Felipe Luiz, que oportunizou o moleque, que treinou o moleque no Sub-17. Enfim, é um storytelling maravilhoso que a gente já viu acontecer algumas vezes e espera que ele consiga ter tranquilidade suficiente para administrar isso da melhor forma possível e continuar aproveitando as oportunidades que ele receber. Legal também o Juninho, que é o cara que dá a cabeçada, enfim, participa do gol, você consegue trazer mais um cara para dentro, inserir mais um cara para dentro do escopo que está sendo utilizado e sendo importante para o Flamengo. Uma vitória que é importante, tá? Não menospreza essa vitória de 1-0 não, que foi importante pra caramba. Deixa eu falar uma coisa. O Lúcio Praia falou que seu apelido não é Lady Gata, é Lady God. Que aí tem a ver com o seu bigode. E aí o Cristiano Paulo falou, GV, manda um beijo pra Titiano, de Volta Redonda, que assiste você todos os dias. Um beijo pra você também. Aí tem o Hércules Ribeiro, flamenguista pra caramba aqui, falando que tá super feliz com a vitória do Flamengo. O pessoal tá falando aqui um monte de coisa, enfim. O bicho tá... Você vê que eu aprendi isso contigo e tô fazendo agora lá no Storycast. O cara falou, nossa, você gosta tanto da gente. É muito bom, cara. O Hércules é Flamengo pra caramba. A foto dele é com a camisa do Flamengo da época de dezembro de 81. Acho que é do Nunes, se eu não me engano. Vamos ver a festa da família do Joshua. Pera, rapidinho antes. Aumenta teu volume aí. Você que tá assim, família, não sei o quê, no final das contas é essa galera que vai estar do seu lado. Eu falo isso para meus filhos todo dia. Amiguinha é muito legal, coleguinha é muito legal, mas família é quem vai estar do seu lado. Quando ou se o bicho pegar um dia, é a tua família e olha que maneiro. Isso daqui vai lavar tua alma. Sobe o som aí, Pedrinho, bota na tela, Tatá. Meu
Pô, isso é muito maneiro, cara. E ele, sem saber desse vídeo, ele fala das primas na coletiva. Isso é muito maneiro, cara. Você foi muito bem quando você diz que a família ela vai estar sempre lá nas boas e nas más, é a nossa base. E é legal porque é muito natural, né? A gente vê... Isso. Não dá pra fingir isso, eu tô todo arrepiado aqui, mano. Não dá pra fingir isso. Estamos. É uma coisa que, felizmente, o futebol pode proporcionar pra gente. Não só o futebol, mas acho que todo o esporte em si, né? Ainda mais de alto rendimento, assim. Aí você imagina o garoto que fez a estreia dele pelo profissional, tinha entrado 5 minutos antes. No primeiro toque na bola, praticamente, ele faz o gol. E é engraçado porque o Joshua, no início desse ano, ele foi pra Copinha. Ele foi jogar Copinha, ele era um dos principais nomes do Flamengo, só que ele se lesiona no primeiro ou no segundo jogo da Copinha. Uma lesão muscular, e foi sozinho, e aí ele foi cortado da Copinha. E era uma competição que a gente sabe que tem um holofote muito grande, e se ele fosse bem, certamente o Felipe teria puxado ele também já de uma maneira anterior. Só que por conta dessa lesão acabou que ele precisou ficar um pouco afastado. Então a gente vê um garoto dessa idade, fazendo a estreia dele no profissional, como o Fernandão falou, um jogo importantíssimo, um jogo de Copa do Brasil. Tudo bem que tem o jogo de volta, mas foi o gol da vitória, a gente não está falando de qualquer... Não foi o quarto gol da vitória do time. Então, assim, tudo acho que fez com que esse gol se tornasse ainda mais especial, e eu acho que a cereja do bolo é isso aí, né, gente? Ô, Bigode, pro cara que tá em casa e não acompanha a Copinha, o Joshua faz que função ali pro cara entender? Então, ele era o 10 do Felipe Luiz. Eu vi aqui no Instagram dele, 10 Joshua, Exatamente. quando o Felipe era o treinador dele na base. Só que ele, como camisa 10, ele tem mais de 100 gols na base. Rapaz, ele tem mais de 100 gols na base. Ele é um cara que, na Copinha, por exemplo, ele começou jogando por trás do centroavante, às vezes ele joga aberto pelo lado, mas ele é um garoto que tem uma força física muito grande. Para 17 anos é uma coisa assim que se destaca. E ele é bem finalizador, bastante finalizador, sempre pisando na área, tá sempre tentando o gol. Então é um jogador que eu acho que tem umas características que elas se encaixam com o que o Felipe deseja para essa temporada, para o trabalho dele. E é interessante que depois, na entrevista coletiva, o Felipe Luiz é questionado sobre outros garotos, sobre o Alacian, que é um garoto que foi muito bem no início do Carioca, com o time alternativo. Foi bem mesmo. Inclusive, se eu não me engano, ele foi o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca. E sobre o Guilherme também, que é um outro garoto da base, que também se destacou bastante. E aí ele fala das características. Fora o Everton, né? Araújo, que já está jogando. Esse aí já foi. Esse já é realidade. Então é muito legal, e especialmente assim pra gente, que eu particularmente que gosto de acompanhar a base, de ver sub-20, muitas vezes sub-17, ver essa garotada tendo uma oportunidade no time profissional, indo bem. Ainda tem o Matheus Gonçalves, que é a mesma posição do Joshua ali. Exatamente. E aí o Matheus Gonçalves é um 10 mais clássicozão, assim, né? De armar o time e tal. O Joshua acho que é um pouco mais finalizador. Mais agudo. Exatamente. O Felipe Luiz prefere usar o Matheus mais do lado do campo. Isso. Por causa do 1 contra 1 que ele é muito tem. bom também no 1 contra 1. 1 contra 1 muito bom. E do lado do campo o Flamengo tá muito bem servido. É um baita de um elenco agora, rapaz.